Bom dia, meus irmãos. Graça e paz, meus queridos, como é que vocês estão? É um prazer muito grande estar aqui com cada um de vocês. Que bom chegar aqui com vocês, receber aqui já o bom dia do irmão Antônio. É sempre o primeiro, né, irmão Antônio? A dar um bom dia aí caloroso. Que Deus abençoe sua vida, irmão Antônio. Bom dia, Cris. Todos vocês são muito bem-vindos. É um grande prazer estar aqui nesta manhã, hoje aqui, dia 18 de janeiro. Estamos em mais um Cuidado Online, um projeto da Igreja Batista no Lago Sul. E é uma grande satisfação poder estar aqui com você, falando, conversando, estando aqui um pouquinho mais perto de você, mesmo que de forma online. É uma grande alegria. Que Deus venha abençoar a sua vida. Rose, Cris, bom dia, Áurea. Que bom estar com vocês aqui. Então, nesse momento, antes de iniciarmos propriamente dito, vamos ouvir um pouquinho da nossa programação que a gente tem aqui na nossa igreja, Igreja Batista no Lago Sul. Você vai poder estar aí por dentro. Deixa eu só verificar aqui. Amém. E hoje aqui com a gente, participando aqui com a gente, nossa querida Neuza Mara. Seja bem-vinda, Neuza Mara. O pessoal já está aqui dando um bom dia para você também. Olha só, a Cris. Bom dia, Neuza Mara. Que bom ver você novamente por aqui. Nós que nos encontramos aqui na segunda-feira retrasada, Neuza Mara dando uma préviazinha aí, falando um pouquinho sobre a ansiedade, sobre os versículos de Filipenses, capítulo 4, verso 6, que fala para nós não nos preocuparmos. Estamos aqui discorrendo um pouquinho da carta que Paulo escreveu ali para o Neuza Mara, que é uma profissional, né, da área da psicologia, psicóloga, e ela vai estar falando um pouquinho aí com a gente. Estamos tendo só uma variação aqui da... Isso, peraí. Bom dia. Bom dia, Ana Mara, como é que vai? Bom dia, estou bem. Bom dia a todos. Peço desculpas, a internet deu uma osciladinha, né? Pode acontecer nesses momentos, né? Eu acho que ultimamente tem acontecido muito essas situações, eu acredito porque todos nós estamos em casa e tem utilizado muito a internet, então me parece que a qualidade termina influenciando em alguns momentos.
Verdade. É, a paz Deus do amado, Senhor, pode meus ficar à irmãos. Que Deus vontade, tá bom? abençoe, viu? Tá joia. Amém. Obrigada. Só saudar É, aqui, irmão. Só saudar aqui pra gente, o irmão Carlos Roberto. Seja bem-vindo, meu irmão. Que Deus te abençoe. Irmão Carlos Roberto, eu tive o prazer de conhecê-lo ontem, né? Durante o culto, nosso culto presencial. Para você que não conseguiu, não está entendendo ainda, nós já estamos já com os cultos presenciais, não é mesmo, Pamela? isso. Na quarta-feira à noite e no domingo à noite, apenas a Escola Bíblica Dominical que está sendo online. Está sendo uma bênção para as nossas vidas, o culto presencial. E ontem, no culto de domingo, ontem, no culto presencial, eu tive o prazer de conhecer o irmão Carlos. O irmão Carlos e a família dele, bênção de Deus, e já está conosco hoje. Irmão, que Deus abençoe sua vida. É um prazer muito grande tê-lo aqui conosco. Dá um bom dia aqui para a irmã Joanite, direto do Tocantins. Graça e paz, minha irmã. Que Deus te abençoe. Irmã Sheila Samuel aqui com a gente É a também. dona sogra, A olha dona só. sogra. Seja bem-vinda, dona sogra. A Berê, nossa amiga Gleide. Meus irmãos, muito bom estar com vocês. Que nós possamos aproveitar ao máximo desses conhecimentos, dessa palavra que a Neuza Mara vai ministrar aos nossos corações neste dia. E no finalzinho, se você quiser também colocar alguma dúvida, né, perguntar alguma coisa para a Neuza Mara, fique à vontade. Se ela não puder responder agora, ela vai voltar. E aí a gente combina uma outra oportunidade também. Então é isso aí, Nesamara, tá com você. Obrigada. Eu ainda vou encontrar um estúdio assim para eu ficar como vocês. É, essa Nosso, câmera me pegando num ângulo bem bacana. nosso estúdio aqui é a sala da Gostei. nossa casa, né? Não, os equipamentos, né? A tecnologia deve estar boa. Bom, gente, brincadeiras à parte, né? Vamos falar da palavra do Senhor. No encontro passado que nós tivemos, nós falamos, né, sobre a questão, da ansiedade. A palavra de Deus nos orienta para que não andeis ansiosos, né? E como que é isso? Quando a palavra de Deus, o que que é essa palavra ansiedade? O que que ansiedade significa? Às vezes está na Bíblia, né? Às vezes a gente vê, às vezes não, está na Bíblia e a gente vive num contexto onde muitas pessoas, eu falo do universo cristão, né? É, onde às vezes a gente não consegue se aceitar ou quando se percebe num quadro de ansiedade, né? Então, a gente vai discorrer um pouquinho sobre isso, sobre a questão da ansiedade. Vamos falar de alguns sintomas. Eu vou falar à luz da psicologia e depois a gente contextualiza com a Bíblia. E para que a gente faça dessa forma, eu vou recapitular o que a gente viu no encontro passado, né? Eu acho que nem todas as pessoas participaram, e aí a gente vai conversando. Pamela, eu gosto de conversar interagindo, então, por gentileza, você e o Naldo me auxiliem aí. Tá certo. Bom, então, no encontro passado, e os irmãos também, tá joia? No encontro passado, a gente falou, né, nós falamos o que seria essa ansiedade. Falei de uma maneira simples, né? E hoje, repito, vou falar de uma maneira simples novamente, para que a gente tenha uma linguagem comum a todos. Então, a ansiedade é caracterizada pela nossa necessidade de antecipação de alguns fatos, de ficar pensando, né, sobre determinadas coisas. Tem necessidade, às vezes, um evento vai acontecer daqui a um mês, 2 meses,
ou então só a expectativa de que esse evento vá acontecer, a gente já tem toda uma energia voltada para esse evento, e geralmente a pessoa, às vezes, ele fica nesse ciclo, ele não consegue sair dessa preocupação. E junto com essa preocupação, vem algumas questões, vem a insônia, vem, às vezes, esse aceleramento, essa agitação interna, essa grande agitação interna que a pessoa sente. Em muitos momentos, a pessoa fica o tempo inteiro num estado de alerta, né? Imaginando diversas possibilidades de como seria aquela situação. E, às vezes, quando a situação chega, a pessoa ainda não conseguiu resolver, que é o que a gente chama de procrastinação. Você fica tão ansioso, né, em volta daquela situação, que, às vezes, essa energia, esses sintomas físicos, ele te suga tanto que você não consegue caminhar de uma maneira efetiva para aquela situação que estava te preocupando tanto. E a pessoa que tem esse quadro de ansiedade, às vezes tem pessoas que é o que a gente chama que tem um quadro de ansiedade generalizada e tem pessoas que têm um perfil ansioso. A pessoa que tem o perfil ansioso é uma pessoa que gosta de andar com algumas coisas antecipadas, ele consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. É diferente dele ter um quadro de ansiedade generalizado, ou um quadro, né, confirmado, um diagnóstico confirmado de ansiedade, né? Às E vezes é essa uma pessoa que, aceleração, Neuza, às vezes é uma pessoa que funciona ali, né? Já sim, no 220, funciona. né? Mas Exatamente. nem sempre essa pessoa tem um quadro de ansiedade, né? Nem sempre tem um quadro de É o ansiedade, que perfil é o que a dela. gente chama de um perfil ansioso. Né? Uhum. Isso em alguns momentos pode atrapalhar, sim, às vezes em relações de trabalho, onde a pessoa ele está sempre um passo à frente, ou então está sempre tendo aquela necessidade de ter uma resposta mais rápida do que outras pessoas, e isso pode causar algumas relações desconfortáveis, né, no dia a dia, né? Pelo fato dessa pessoa ter essa necessidade de ter essa antecipação de algumas situações, de alguns eventos. E no encontro passado, a gente falou sobre quando, né, os pais, eles, não, claro que de maneira intencional, mas quando a gente termina criando um quadro de ansiedade nos nossos próprios filhos, né? O contexto familiar, ele é essencial para a gente trazer esse equilíbrio, né, para os nossos filhos, como também ele pode ser um contexto muito adoecedor. E isso vai depender de como a gente aborda os nossos filhos, como que a gente exige determinadas responsabilidades dessas crianças, desses adolescentes. Em muitos momentos, a gente exige da nossa maneira, como a gente pensa, e nem sempre eles são preparados emocionalmente, não têm a maturidade para receber essas cobranças que a gente faz. Eu me recordo que eu falei muito de quando a gente tem algumas expectativas sobre os nossos filhos e que a gente está sempre cobrando, esquece de elogiar, esquece de reconhecer aquilo que também, em algum momento, por mais que você considere que seja pouquinho, mas que nós como pais, depositamos esse quadro de insatisfação e termina não reconhecendo algumas coisas que seriam importantes de ser reconhecidas. E isso vai trazendo nessa criança, nesse adolescente, um estado de alerta, uma necessidade de talvez de se antecipar, de agradar, porque ele já vive com uma cobrança grande e essa necessidade é como se fosse para compensar aquilo que o pai não faz como devolutiva para ele.
Aí ficou esse alerta para a gente ter esse cuidado, né? Esse cuidado amoroso com nossos filhos, da gente saber que eles têm limitações, que nem sempre eles vão conseguir corresponder às nossas expectativas, né? E, e que a gente faça isso de uma maneira saudável, que essas cobranças não seja ao ponto de trazer esses sentimentos nessa criança de que ele precisa estar provando sempre o valor dele, o adolescente ele precisa sempre estar provando esse valor, né? Eu me recordo que eu falei, assim como Deus, ele nos concede o perdão diariamente, né? A gente sempre ora pedindo ao Senhor que nós sejamos perdoados pelos nossos pecados, pelas nossas fraquezas, que a gente também tenha essa sensibilidade de se colocar, de fazer esse papel com nossos filhos. Assim como a gente quer ser merecedor dessa graça divina de Deus, de ser perdoado, de ser agraciado pelo amor de Deus, a gente também deve fazer isso com nossos filhos e com o próximo, né? Uhum. E aí eu falei com a Pan que eu ia trazer umas perguntas, né, para a gente aprofundar mais um pouquinho. E como que é? Eu, cristão, quando, né, a religião não consegue abarcar um quadro, eu sou uma pessoa cristã, estou com um quadro de ansiedade, como é que é isso, né? Uhum. E também tem outras duas perguntas, né, que eu deixei aqui para gente conversar sobre elas. Quais são as situações que me causam ansiedade? Se eu tenho um quadro de ansiedade, se eu não tenho, se eu tenho esse perfil ansioso, quais são as situações que me causam ansiedade e como eu vou reagir diante dessas situações? E uma outra coisa muito importante, assim, nas nossas relações, na nossa vida, para a gente se perguntar para nós mesmos e a gente perguntar, né? E a gente fazer essa pergunta. As pessoas que nos causam ansiedade, quais são as pessoas que nos causam ansiedade? E eu causo ansiedade em alguém? É importante a gente se perguntar, né? É, Verdade. Se eu causo ansiedade em alguém, se eu percebo que eu causo essa ansiedade, então é importante a gente refletir sobre as nossas ações. Vamos refletir sobre as pessoas que nos causam ansiedade, né? Agora eu gostaria que a gente dialogasse um pouco sobre isso. Pan, em algum momento você já teve diante de situações que pessoas te causaram ansiedade? Acho que eu cheguei até a comentar aqui uma vez no Cuidado Online. O que me veio à mente agora foi quando eu fui tirar minha habilitação, né? Minha carteira de habilitação. E, gente, tava um clima tão tenso, que eu me vi realmente sendo tomada daquele clima. E normalmente eu sou um pouco mais tranquila, né? E eu comecei a ficar angustiada, tanta palavra, e as pessoas saíam dos carros reclamando, muito chorando. Foi um desespero aquele dia que eu vendo aquela situação, eu fiquei realmente perturbada. E aí eu peguei e conversei com a minha instrutora e falei: olha, eu vou ali para debaixo daquela árvore, quando for a minha vez você me chama. Eu saí daquele meio, porque eu vi que eu estava ficando tão angustiada que eu falei: gente, isso vai comprometer na hora da minha avaliação, né? Quando for a minha vez mesmo. E aí eu me retirei daquele meio ali tenso que estava, fui para debaixo de uma árvore, coloquei um fone, comecei a orar, clamar a Deus, ouvir um hino. E aí fui acalmando meu coração. Aí depois minha instrutora veio, né? Me chamou que era a minha vez. E aí eu consegui superar aí, né? Mas se deixar, a gente é tomado realmente, né? Aí começa a sentir aquele aperto no coração, dá aquele gelo na barriga e você fica, né? Sente uma sensação de descontrole mesmo. Então, assim, foi a estratégia, eu creio que foi o Espírito Santo que conduziu para que eu saísse daquele meio ali, senão era perigoso eu ter reprovado mesmo. Excelente, isso, né? Exatamente nesse ponto que eu queria chegar. O seu exemplo foi perfeito.
Quando a gente fala sobre questões, né, quadro de ansiedade, uma das coisas importantíssimas é a gente se conhecer, a gente falar sobre o autoconhecimento. E esse autoconhecimento eu saber mais ou menos como eu vou me comportar diante de determinadas situações, né? Então, você está me dizendo que você estava em uma situação onde você viu que o ambiente era completamente aversivo, onde as pessoas se apresentavam de uma forma que não te trazia tranquilidade, e a sua estratégia foi sair daquele ambiente para você se recompor, né? E foi perfeito, né? Você sair daquele ambiente para você orar. De fato, o organismo da gente, ele começa a apresentar sinais de sudorese, taquicardia, e o nosso cérebro, ele é como se ele tivesse várias informações ao mesmo tempo. E nesse momento é de crucial importância, quando você fala, olha, eu me retirei para que eu pudesse orar, me tranquilizar, né? E nesses momentos isso implica autoconhecimento. Por quê? Quando eu faço isso, eu sei, eu tenho mais ou menos uma previsão de como o meu corpo vai reagir nessas situações. E quando eu busco essas estratégias, eu sei que de alguma forma vai funcionar. Vai funcionar para que eu me acalme, para que eu retorne aos eixos, né? E as pessoas, às vezes, que têm um quadro de ansiedade generalizada, ele não consegue. Ou então, quando eu não conheço quando eu não tenho esse conhecimento sobre mim, às vezes eu não consigo, de uma maneira efetiva, sair disso, que é o que a gente chama quando a pessoa entra em crise, e aí precisa de uma ajuda maior, de uma ajuda de um profissional, para ele poder retomar essa estabilidade que o organismo dele precisa, né? Aqui, Neuza, a Gleide, ela está compartilhando com a gente que ela teve muita ansiedade a ponto de tremer o corpo quando começou a pandemia. Ela compartilhou aqui com a gente algo que ela vivenciou, né? E eu acredito que muitas pessoas vivenciaram isso nessa pandemia e estão talvez vivendo ainda, né, meus amados, decorrente dessa situação específica da pandemia, né? Exato. Uma das coisas interessantes sexta-feira, antes de sair do trabalho, eu atendi uma pessoa numa situação de emergência, num quadro de ansiedade muito intenso. Essa pessoa chegou e falou para mim que o corpo estava formigando, ele estava sentindo falta de ar, ele estava com um desespero muito intenso, que a vontade dele era de sair correndo e não sabia o que poderia acontecer. Então, o que eu comecei a fazer com essa pessoa? A gente começou a fazer alguns exercícios de respiração. Eu comecei contando 100, de 100 até 0, e foi muito gratificante, porque quando a gente terminou, a gente conseguiu, eu contava um número, ele contava outro número, ele já estava um pouco mais calmo, e aí depois disso, eu consegui ter uma estratégia que a gente utiliza, de você pegar um saco ou você pegar uma luva e você começar a soprar, você enche o seu peito de ar e você sopra com toda a força que você conseguir até esvaziar o seu estômago, você sentir mesmo que sua barriga esvaziou por completo. Porque nesses momentos que você faz isso, você proporciona o seu cérebro receber essa oxigenação e o seu organismo começa a diminuir aquele nível de estresse, aquele nível de aceleramento que está no seu corpo. Então, Gleide, oi. Aí a Cris falou aqui também, ó, passei por situação essa semana a respeito da compra do carro. Parabéns pelo carro, Cris. Respirei fundo. Ela falou aqui, né? Ela fez justamente isso. Ela respirou fundo,
falou com calma e disse que deu até aceleração no coração dela, né? Então, gente, é natural que a gente tenha alguns sintomas de ansiedade. O difícil é quando a gente não consegue controlar, né? Então, eu estou compartilhando com vocês uma situação que uma pessoa ele já não conseguia se controlar só, precisou de uma intervenção. E vocês estão me colocando, graças a Deus, algumas situações de crise de ansiedade mesmo, essa expectativa que a gente fica sobre algo, mas que a gente consegue, reverter. Isso é muito bacana. Isso mostra e fica na nossa memória de quando a gente precisar, em alguns momentos, a gente sabe como recorrer, a gente sabe, né, o que fazer. Se vocês observarem, nós somos feitos de memórias, né? Então, memórias positivas e memórias também de situações que nos causam sofrimento, ansiedade, angústia. E isso serve para todas as situações de nossas vidas. Então, a gente falou sobre as situações, um pouquinho sobre as situações que nos causam ansiedade, e de fato é isso. É a maneira como a gente vai se comportar diante dessas situações é que vai trazer essa tranquilidade, é que vai trazer essas respostas que o nosso corpo precisa. E uma situação que você trouxe, Pan, que é muito interessante, essa nossa comunhão com Deus. Eu falo que a oração, ela traz maturidade para nós. A oração, ela traz tranquilidade, sem contar que ela traz essa intimidade com o Senhor, que a gente precisa para, em alguns momentos, a gente, por mais que seja uma situação difícil, você olhar para ela e você ter certeza de que Deus, ele está com você naquele momento. Então, tem determinadas situações na nossa vida que é o consolo de Deus, é a experiência que a gente tem com Deus, é que vai trazer essa tranquilidade, sabe? Então, a gente, enquanto cristão, essa nossa prática, ela é essencial. Eu costumo falar para os meus pacientes, principalmente, especialmente os que têm transtorno de ansiedade, que a nossa vida espiritual, eu não prego religião para os meus pacientes, mas eu falo que a nossa vida espiritual, ela tem uma grande porcentagem de tranquilidade, de amadurecimento na nossa vida, no nosso cotidiano. Isso é fato. Se a pessoa não tiver o hábito de orar, e você estiver muito ansioso ou pedindo resposta para Deus de determinadas coisas, comece a orar, nem que seja 5 minutos todos os dias. Comece a orar, comece a falar com Deus sobre as suas necessidades, comece a apresentar diante de Deus, falar o que vem no seu coração. Às vezes a gente não consegue orar, mas a gente consegue, às vezes, deitado mesmo ali, ou só dobra o joelho e começa a conversar com Deus. O Senhor te ouve, e Deus ele vai trazendo essa tranquilidade ao seu espírito, e isso reflete no seu corpo, e isso vai te dar segurança também, tanto no seu dia a dia, quanto na sua vida espiritual. Eu falo isso por experiência própria, né? Então, assim, eu posso conhecer muitas técnicas, eu conheço determinadas situações que vai me auxiliar tanto a mim quanto a outras pessoas, mas a minha necessidade de conversar com Deus e de me colocar diante de Deus quando eu tenho expectativa sobre algo é o que me traz maior tranquilidade. Não que a ciência ela não te traga isso também, não que as profissões elas não te tragam isso. Mas o cristão, aquele que tem um relacionamento genuíno com Deus, ou aqueles que não tenham e passam a ter, eu costumo dizer que a gente tem uma vantagem.
porque não são todas as pessoas que conseguem, irmãos, ter essa tranquilidade, de ter essa certeza que Deus está na sua vida, que Deus está nas situações difíceis também, que Deus está te auxiliando naqueles momentos, né? Às vezes a nossa ansiedade ela é tão grande que a gente não consegue perceber a presença do Senhor, mas Ele está lá. Verdade. A Cris até botou aqui, ó, o Senhor é o nosso consolo presente. Então, quando nós passarmos por esses momentos, né, Neuza, porque tem pessoas que acham que porque é cristão, não pode passar por esses momentos, né? E existem pessoas que acham que o cristão passar por dificuldade tem alguma coisa errada. Ou é pecado, né? Eu já vi pessoas, como por exemplo, nós estamos falando da ansiedade, né? Assim como a ansiedade, eu já vi pessoas que estavam estavam vivenciando momentos depressivos e também depressão. Eu já vi pessoas se afundando em depressão, mas eles não buscavam podemos dizer assim, um profissional da área, como um psicólogo, um terapeuta, alguém do tipo, porque ouvia o que outras pessoas, até mesmo líderes religiosos, eu também, eu não gosto de pregar sobre religião, eu prego Jesus, né? Até mesmo líderes religiosos que falavam bem assim, não, isso é besteira, vai orar que isso passa. E tem também a questão da ansiedade. As pessoas falam, não, se você orar, você nunca vai ter ansiedade, porque isso é falta de oração. É mais ou menos assim. Existe também essa visão, não é, Neuza Mara, sobre isso, sobre estes assuntos. Então, a pessoa, ela tem que ter, com certeza, essa base, né, para a sua vida, uma base de oração para a sua vida, que é e a oração, ela vai se resumir em comunhão com Deus, vai se resumir em ter certeza de que Jesus é o porto seguro, Jesus é a sua torre forte. Porém, Deus, ele colocou pessoas também ao nosso lado que tem que possuem esses conhecimentos, essa capacidade de nos ajudar. E então, é importante, nos momentos do dia a dia, eu saber quando eu vou apenas orar e clamar a Deus e quando eu preciso também procurar um auxílio externo de alguém que está ao meu lado, de que está próximo, não é verdade? Envolve essa questão do autoconhecimento, né, Neuza Mara? Exato. Você ter essa percepção, né? E estar atento. Mas quando a palavra de Deus fala que Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da aflição, significa que nós somos seres humanos, nós temos nossas fraquezas, nossas limitações, os nossos momentos. Tem gente que acha que do jeito que era na adolescência, quando chega nos 50, 60, vai ser do mesmo jeito. Não vai. O metabolismo é outro, os hormônios são outros, que influenciam em tudo. Então, é a gente saber que quando tivermos esses momentos de aflição, saber que existe um Deus que cuida, que nos ama e que nos dá direção, inclusive de conversar com outras pessoas, né? A Gleide, ela colocou aqui também, compartilhou aqui com a gente, ó. Quando passei pela ansiedade no começo do ano, pedi ajuda de oração com os amigos do PG e da igreja. Aí Deus veio trazer paz ao meu coração e me acalmei e tive uma nova visão desse tempo. Então, às vezes, a gente está tão atordoado ali naquela situação que a gente não consegue enxergar uma saída. Por isso, a importância de termos profissionais, de termos amigos, né, ao nosso lado, para compartilhar também, né? Então, vai trazendo clareza, né? Eu costumo falar para algumas pessoas, eu atendo muito pessoas cristãs, né? E essas pessoas às vezes trazem com elas exatamente isso que o Naldo falou, essa questão de que tudo a oração vai resolver, né? Então, não estou dizendo que a oração não resolva, não é isso, mas que através da oração, Deus vai te dar até sabedoria para você procurar aquilo que você precisa no momento certo. Verdade. Né? Porque se você for um paciente cardíaco, você é um cristão, você é um paciente cardíaco, você vai deixar de tomar sua medicação porque você é um cristão?
Não vai, né, gente? Não. Então, por que que nós cristãos, a gente tem tanto, às vezes a gente tem muito preconceito em relação às nossas emoções? As nossas emoções, elas são fruto de reações fisiológicas, assim como questões cardíacas, questões de saúde também. E geralmente, questões de saúde mexem com o nosso emocional, e questões emocionais, eles refletem questões físicas, biológicas, que pode trazer adoecimento. E eu falo que nós somos o reflexo do que está aqui, porque nós somos o reflexo do que está aqui. As nossas atitudes vai refletir o grau de maturidade que está aqui na nossa cabeça. Né? Então, quando eu falo dessa questão do fruto da oração, são passos para a maturidade, são passos de você saber que Deus deixou no mundo diversos instrumentos, diversas formas de você, enquanto cristão, também se cuidar. Eu já ouvi pessoas falar assim, mas Deus fala que nós vamos ter o melhor dessa terra. Mas Deus, quando Ele deixa profissionais para cuidar de você, Ele está te dando o melhor dessa terra. Verdade. Então, depende muito de como a gente interpreta essas questões, essas falas, né? Assim como o Naldo colocou essa situação de que até mesmo alguns líderes religiosos traz essa fala, e eu já vi muitas pessoas que são vítimas dessas falas porque não acha que tem que se superar tudo no contexto religioso. E não é assim, gente, porque se a nossa vida fosse só espiritual, a gente não estaria aqui nessa terra, né? Verdade. Então, a gente está aqui e a gente vive como todas as outras pessoas. A gente não pode achar que nós somos os seres mais extraordinários do mundo, comparando as outras pessoas. Nós somos pessoas extraordinárias porque Deus confiou a nós uma missão de cuidar da nossa família e de cuidar e de trazer pessoas para o reino de Deus também, né? Então, quando a gente se coloca nessa situação de não ajuda talvez por preconceito mesmo, de achar que só a questão espiritual vai resolver, a gente tem que começar a se perguntar, Senhor, essa é a tua vontade sobre a minha vida, né? Então, é importante a gente tá se perguntando, tá se fazendo essas perguntas. E agora, eu gostaria de dialogar com vocês as pessoas que nos causam ansiedade. Fala você para mim, Naldo, em algum momento você já esteve diante de pessoas que te provocavam ansiedade? Como é que foi essa situação? Como que você fez? Eu já estive diante de diversos, podemos dizer assim, acontecimentos que me causavam ansiedade. É interessante, eu gostaria de citar até mesmo o início dessa pandemia mesmo, né? O início dessa pandemia não é bem uma pessoa em si, mas foi momentos, né? Porque eu trabalho na área da saúde e quando isso iniciou, quando isso começou a vir à tona mesmo, essas questões, eu fiquei meio ansioso, eu fiquei nervoso realmente, porque ninguém sabia ao certo o que era, como acontecia, como o contágio se dava e aquela coisa toda. Então, tudo estava iniciando, tudo estava em análise ainda. Os próprios profissionais de saúde, né? E eu não estou falando ali, como se diz ali, naquela base como os técnicos de enfermagem, né, técnicos de radiologia, que é o meu caso, enfermeiros, e aí vai subindo, até mesmo os médicos, eu cheguei a presenciar médicos desesperados sem saber o que fazer, médicos desesperados, entrar no consultório, no consultório e trancou a porta e falou, eu não vou atender ninguém. Eu cheguei a presenciar coisas mais ou menos assim. Então, eu olhei e falei bem assim, e agora, né? O que eu faço? Como é que eu vou lidar com essa situação? Porque, de certa forma, eu também estava na linha de frente. E as pessoas que
que queriam ser, grande parte das pessoas que iriam ser atendidas no hospital, primeiro passava por nós. Então, às vezes não havia uma anamnese ali, podemos dizer assim, específica, e já mandava direto para a gente. E como lidar com aquela situação? Então, eu confesso que eu fiquei muito ansioso, né, nessa época, porque ninguém conhecia muita coisa. Então, eu tive que reavaliar toda a minha situação, reavaliar a forma em que eu ia lidar com as pessoas e até mesmo como fazer isso, porque porque eu tenho, podemos dizer assim, muito a perder em relação a isso, né? Que é a minha esposa, meus filhos, ou seja, é o meu bem mais precioso nessa terra, né? Que é a minha família. Eu tenho muito a perder em relação a isso, tanto que certa vez eu estava na UTI, né, que nós chamamos que é a UTI de Covid, que é uma UTI que foi separada somente para pessoas com Covid-19. Então, eu tinha que entrar no leito para fazer um exame de um paciente entubado com Covid. Aí a enfermeira olhou para mim e falou bem assim, você está com medo de entrar? E eu falei, não estou com medo de entrar. Mas por que você está hesitando então? Eu falei bem assim, porque eu tenho uma filhinha em casa que ela tem bronquite. O medo não é para mim, o que eu estou sentindo não sou eu não tenho medo de entrar, eu não tenho medo de pegar, mas eu tenho medo de levar para minha casa. Então, e eu acredito que seja um receio de grande parte da população em relação a isso também, né? Então, eu tive que reavaliar toda a minha forma de pensar, a minha forma de agir e como eu iria encarar aquela situação para que eu pudesse ter uma saúde mental para poder lidar com tudo isso. Foi muito complicado, logo nesse início foi muito complicado. É verdade. Isso reflete não só essa insegurança, né? Essa situação. Eu vi também muitos profissionais de saúde nessa situação. No HFA eu fico dentro do covidário também. A gente leva pessoas para radiologia o tempo todo para fazer exames, fazer as tomografias, né? E em muitas situações eu me vi atendendo mais pacientes com transtorno de ansiedade do que com sintomas de Covid, porque os sintomas realmente, em alguns momentos, eles se assemelham, né? Essa taquicardia, essa falta de ar, né? Então, assim, recebi muitos pacientes nessa situação. Me via em muitos momentos fazendo manobra respiratória, exercício de respiração para acalmar determinadas pessoas, até para receber o resultado dos exames deles, né? E isso, de fato, um dia teve uma paciente que me perguntou, ela queria que eu verificasse a pressão de 5 em 5 minutos. Ela queria. Foi muito engraçado. E aí, ela estava com aquela sensação de falta de ar e tudo mais, mas tudo era ansiedade. E eu falei, olha, o seu monitor, sua saturação está 98, não tem necessidade, então vai respirando fundo, né? E aí sempre eu ofereço um copinho com água, e aí vou conversando. Aí ela perguntou para mim, e você não tem medo de pegar? Você já pegou? Você não tem medo de pegar? Eu falei assim, olha, ter medo eu tenho, mas eu ainda não peguei, graças a Deus não peguei, mas ter medo eu tenho. Mas eu saio de casa todos os dias, quando eu saio para o meu plantão, eu apresento a Deus, os pacientes que eu vou cuidar, eu apresento a minha família a Deus e eu me apresento ao Senhor e eu quero fazer o meu melhor e eu estou aqui para isso. Então, eu tenho esse receio, sim, mas todos os dias eu venho trabalhar como se fosse um outro plantão antes da pandemia, porque se eu ficar o tempo inteiro pensando só nessa situação que eu estou vivendo aqui agora, isso vai terminar me trazendo, de fato, algum medos, angústias, preocupações. Então, eu venho todos os dias como se eu estivesse indo para um dia de trabalho era antes, e me coloco na presença do Senhor e venho. E faço a minha parte enquanto profissional.
todas as técnicas, né, de paramentação, de desparamentação, os cuidados que eu tenho que ter comigo, o cuidado que eu tenho que ter com os pacientes, né? E aí a gente foi conversando, né? E de fato os resultados dos exames dela saíram e ela não tinha Covid, era uma crise de ansiedade mesmo, né? E ela foi embora. Ela falou: vou lembrar de você. E eu, tudo bem, eu vou lembrar de você também. Estou lembrando dela aqui agora, né? A Cris até Então, colocou aqui, Deus. Ela falando aqui, ó, medo todos temos, não podemos priorizar o medo. De fato, é verdade, a gente não pode priorizar o medo. Porque eu priorizei as minhas atividades, eu priorizei aquelas pessoas que eu sabia que estavam sob os meus cuidados, né? Então, toda vez que eu vou para o meu plantão, eu sei que eu tenho uma missão a cumprir. E essa missão, eu pedi para Deus um dia para eu estar lá fazendo isso. E eu pedi muito para Deus, né? Então, eu estava lá. E continuo. E eu espero no Senhor que, de fato, né, Deus continue me guardando, a minha família. Mas se acontecer também, a gente fazer o que for necessário, a gente fazer o que for preciso, né? E não priorizar o medo, mas priorizar o que precisa ser feito. Amém, né? verdade. Uhum. Vocês querem falar mais alguma coisa? A gente já está com um tempinho, né? Curto. Mas pode ir para sua outra pergunta, né? A gente finaliza. Tá joia. E aí eu tinha colocado, né, o que eu conversei o que eu tinha perguntado para o Naldo, se ele já tinha se visto diante de pessoas que desencadeiam um quadro de ansiedade, né? E aí, gente, nesse momento, eu vou voltar para as nossas relações. Não é difícil a gente, num ambiente de trabalho aversivo, a gente adoecer, porque tem figuras de autoridades ou colegas, despertam esse sentimento em nós, que despertam essas reações na gente. A gente sabe que isso existe. E às vezes dentro da igreja tem situações assim também, a gente sabe que no ambiente cristão é comum a gente viver isso. E aí, o que eu faço quando eu estou diante de uma pessoa que me traz essas emoções negativas, essas reações que desencadeia esse quadro, então, esses sintomas de ansiedade em mim? O que devo fazer? Como proceder? Quer compartilhar um pouco comigo, Pan? Já viveu alguma situação assim? Eu estou pensando aqui, porque tem coisas que você consegue fugir, né? Como foi a minha situação lá na autoescola. Aquelas pessoas estavam todas ali me contaminando, né? Estava um clima realmente tenso. Só que tem coisas que às vezes não dá para a gente sair. Talvez no ambiente de trabalho, talvez na família. Então, como lidar com isso, pessoas próximas, né? Realmente tenso. A minha primeira reação é orar, né? Porque eu sou relativamente calmo. Eu sou relativamente calmo. Quando eu tenho alguém que me proporcione sentimentos de ansiedade, ou alguém que eu vejo que eu estou sendo, de certa forma, assim, oprimido em relação a isso, a minha primeira reação é orar. Porque eu sei que eu não sou assim. Eu falo assim, eu sei que eu não sou assim. Então me dá controle emocional. Aí depois vem o desabafo, né? Sempre tem alguém em casa que ouve os meus desabafos. Então, a partir do momento em que eu começo a falar... Isso é ótimo. Eu converso muito com a Pamela. Naldo, você... E a gente consegue ter uma outra visão, né? Uhum. Só um minutinho. O nosso irmão Carlos, ele vai ter que sair, vai ter que se ausentar um pouquinho. Meu irmão, que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela sua presença até aqui. Ela foi muito importante para a gente. E qualquer coisa, nós estamos juntos, tá? Só mandar um recado, só mandar um WhatsApp que
nós estamos aqui às ordens. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, meu querido. Um forte abraço. Neuza Mara caiu a conexão. Ah, caiu. Ah, que pena. Calma aí, vamos esperar um pouquinho que ela para ela retornar, né? Ó, já está retornando já. O Naldo trouxe uma fala assim primordial, é o gancho que a gente precisa, né? De fato, é o que a gente chama de rede de apoio. A gente gosta de uns termos técnicos mas que é muito fácil de ser compreendido. O que é essa rede de apoio? Então, além do nosso autoconhecimento, identificar, tendo esse sentimento em relação a outra pessoa, tanto a oração, ela é primordial, de você orar por você e de você orar pela outra pessoa também, porque às vezes a gente ora só pelo nosso sentimento e esquece de orar pelaquela pessoa que está nos causando aquele sentimento. E a nossa rede de apoio, ela é essencial, porque através da nossa rede de apoio, a nossa rede de apoio é meu filho, é minha esposa, é um colega da minha confiança. Ela é essencial, por quê? Porque me ajuda a ampliar esse conhecimento que eu tenho sobre mim e me ajuda, às vezes, a olhar para a situação de uma maneira que, às vezes, eu não estou enxergando, né? E, às vezes, uma palavrinha assim é o que a gente precisa para resolver determinadas situações. E quando a gente também, quando a gente ora, mas a situação perdura, quando a gente conversa com a nossa rede de apoio, mas a situação perdura, existe, aí a gente precisa se preparar para esse diálogo assertivo que eu falo. O que é isso? De conseguir conversar com a pessoa de uma maneira de falar, olha, quando existe determinados comportamentos, quando existe determinadas falas que você me traz, quando eu estou diante de você, eu me sinto dessa forma. Então, conversar com essa pessoa abertamente sobre o que acontece com você, porque às vezes a pessoa, ou ele faz intencional. Se ele faz intencional, ele vai começar a refletir sobre os comportamentos dele, né? Se ele não faz intencional, é uma oportunidade que você está dando à pessoa de talvez ela melhorar aquela relação com você também, né? E esse diálogo, ele é importantíssimo, porque você tanto dá limite para o outro, quanto você diz para o outro, olha, respeite os meus limites, né? E aí é o que a gente chama na comunicação não violenta que são 5 passos essenciais nessa comunicação, de você colocar o seu sentimento, de você dizer aquela situação e de você fazer um pedido para outra pessoa. Às vezes, nem sempre, o você falar vai de imediato ter uma resposta positiva, porque às vezes a gente falando já pensa que vai ter uma resposta positiva, né? Às vezes não vai, mas toda vez que a pessoa for se reportar você, ela vai com certeza lembrar do que você falou. Então, a gente que vive nessas relações no nosso dia a dia, é muito importante a gente, às vezes, ter esse cuidado de tanto estar colocando para as pessoas. Quando a gente está se colocando, né, mesmo quando a gente quer fazer uma cobrança para alguém, mas que a gente faça uma cobrança de uma maneira positiva, que vá produzir mudança, e mudanças gratificantes para a pessoa e para você, que você alcança aquele resultado, né? Porque culturalmente a gente não é treinado para fazer cobrança de uma maneira positiva. A gente é mais treinado para fazer cobranças punitivas. E essas cobranças punitivas, tanto no ambiente de trabalho, quanto em casa, quanto nas nossas relações afetivas, amorosas, elas terminam causando algum certo desconforto para as pessoas que estão envolvidas nessas relações. Então, assim, o nosso autoconhecimento, eu volto a falar, ele é primordial, ele é essencial para a nossa vida espiritual,
Porque a gente vai saber, o Senhor tem me ajudado, e Deus abre portas, Senhor, para que, se eu precisar de ajuda de uma pessoa, que o Senhor me conduza para o profissional certo, né? No nosso dia a dia, nas nossas relações, para a gente considerar o próximo e a nós mesmos, né? Nas nossas relações de trabalho. Então, quando a gente tem esse cuidado e quando a gente se conhece e a gente termina levando esse cuidado para o outro, eu diria que a gente vai viver, a gente pode viver bem melhor, livre de situações de angústias, né? Porque a angústia, ela traz ansiedade. Tá certo. Neuza, e assim, só para passar aqui, num caso assim de emergência, eu estou na minha casa, eu estou no trabalho, estou no meio da rua, dá uma crise de ansiedade, né? Que você sente todos esses sintomas que você citou aqui pra gente. O que eu devo fazer para deixar essa dica para o pessoal que está aqui com a gente, né? No chat, aqueles que vão assistir futuramente, o que eu faço no meio de uma crise forte de ansiedade? Eu costumo orientar para as pessoas, a gente chama que é uma crise de pânico, né? Geralmente as pessoas têm na rua são crises de pânico, né? Você procura um ambiente mais tranquilo, se você tiver medo de aglomeração, digamos assim, você se afasta, procura um ambiente mais tranquilo, tenta fazer esses exercícios de respiração para ver se você se recompõe. Se você não se recompor, você procura a ajuda de uma pessoa. Se você não tiver como ligar para alguém, você pede a ajuda da pessoa que está mais próxima. Fala, olha, está acontecendo isso e isso comigo, e me ajuda. Geralmente as pessoas dão muita atenção, as pessoas são muito solícitas nesses momentos. Mas se você tiver em um quadro de ansiedade, e se for uma pessoa que já tem um quadro de ansiedade instalado, sabe aquele saco pardo de papel? Sim. Ele é ótimo para a pessoa que tem um quadro de ansiedade instalado. Você deixa ele ali no cantinho da sua bolsa e não precisa ter vergonha, sente no ladinho e começa a soprar aquele saco da maneira mais intensa que você conseguir, respira fundo e vai soprando, né? Porque isso vai a respiração ela é primordial num quadro de ansiedade, porque você vai trazer oxigenação para o seu cérebro e você vai conseguir se restabelecer algumas questões de comportamento, algumas questões fisiológicas, você vai conseguir restabelecer. Se você não tiver esses instrumentos, senta em um local, começa a contar 100 até 0, né? E uma das coisas que é muito importante, que eu gosto muito de fazer quando eu atendo crises de ansiedade, eu peço para a pessoa fechar o olho, respirar fundo e pensar em uma coisa que traz calma para ele, né? Então, geralmente costuma funcionar. Né? Então, assim, são algumas dicas que os pacientes trazem para mim como retorno que funciona, e eu também gosto de aplicar quando a pessoa está em crise de ansiedade e costuma funcionar. E se você estiver diante de alguém que esteja com crise de ansiedade, tenta conversar com aquela pessoa situações que vão trazer calma para ela, tenta tirar ela daquele foco, né? Tenta conversar com ela sobre algo agradável, faz com que a memória dela se volte para situações que vão trazer calma para ela, né? Então, conversa. Geralmente tem uns pacientes que falam, você não vai me ajudar, mas aí no final eles começam a rir junto comigo. O de sexta-feira foi assim, ele falava, nem você consegue mais me ajudar. Aí eu, qual o seu nome? Que idade você tem? Sabe o seu prontuário? Então, eu começo a perguntar algumas coisas que vai tirar a pessoa daquele foco, daquelas sensações fisiológicas, entende? Então, assim, algumas estratégias é isso, a gente começar, porque se você, às vezes, começar só a perguntar o que você está sentindo, o que está acontecendo e tal, então, às vezes a pessoa começa, esses sintomas, eles começam a ficar mais palpáveis para a pessoa, e aí, de fato, ela começa a ficar mais ansiosa ainda. E vai desencadeando outros, né?
Sim. Então, quando você identificar que de fato é uma crise de ansiedade, tenta, né? Tenta tirar essa pessoa desse foco. E aí, se você perceber que a pessoa não está respondendo, busca ajuda. Liga para os telefones de emergência, né? E aí presta todo o socorro. Crise de ansiedade também é emergência em saúde, tá, gente? Então, assim, se tiver alguém que tenha uma crise de ansiedade, que esteja precisando de apoio e a gente não conseguiu estabilizar, procura ajuda. É para isso que a saúde está aí, né, não? É verdade. Bom, Nesamara, nós vamos ficando por aqui então. Nesamara também vai sair para o seu trabalho. E quero dizer que foi muito bom estar aqui com você. Espero fazermos esta parceria por mais vezes. Aí nos comentários o Prazer foi pessoal meu. colocou algumas palavras. Deixa eu ver aqui, falando justamente para você voltar, tá bom, Nesamara? E Tá gostarem joia, a gente vai muito. combinando. Isso. Depois você pode olhar depois os comentários, né? Mas vamos fazendo essa parceria com outros temas, né? Outros momentos. A Cris Tá também joia. perguntou se você atende pré-adolescente. Acho que depois vocês podem conversar no privado, né? Que ela gostaria de conversar um pouquinho sobre isso. Então, assim, muito bom poder estar aqui com você, falarmos de algo tão atual, algo que é crescente, né, no nosso mundo, não só no Brasil, mas que o Senhor tem capacitado pessoas como você, tem despertado, né, pessoas para essa área, para estar ajudando, servindo, né, ao próximo, ajudando a melhorar aí, as pessoas a terem um bem-estar, né? E esse é o propósito também do cuidado online, é proporcionar para você que está aí em casa ou no trabalho, um momentinho de uma palavra, né, que possa te auxiliar no seu dia a dia, nos afazeres, em trazer realmente a palavra de Deus para o nosso dia a dia, né, porque não é só domingo, às vezes a gente fala assim, vou botar minha roupinha de ver Deus, né, no domingo. Domingo é dia de ver Deus, mas é a gente lembrar que Deus está com você na hora que você acorda, no seu levantar, no seu deitar, no seu entrar, no seu sair, Deus está presente, né? E graças a Deus que tem usado como um instrumento valioso a irmã Neuza Mara para estar nos aconselhando, né? Estar servindo aí a nossa população. Que Deus te abençoe, Neuza Mara. Deus abençoe a vida aí do Obrigada. Maurício, dos seus filhos, na sua profissão, Obrigada. aquilo que o Senhor colocou em suas mãos, o Senhor venha prosperar, em nome de Jesus. Irmã Eu Neuza Mara, agradeço. Sim, muito não. obrigado. Muito obrigado pelo seu tempo que você dedicou para estar nos auxiliando, para estar nos ajudando, tá? Sanando até mesmo as nossas dúvidas. Acredito que os irmãos que estão em casa tinham mais coisas a perguntar, tinham algumas questões a perguntar. E se por acaso chegarem até nós algumas dessas perguntas, com certeza iremos te procurar. Tá joia. Devemos repassar essas perguntas a quem é de direito, por assim dizer, e que Deus abençoe, tá, minha irmã? Você, que Deus abençoe a sua Amém. família, que o Senhor continue te concedendo esse carisma, te concedendo essa sabedoria, que o Senhor seja contigo em todos os momentos, porque esse tempinho que você reservou para estar aqui conosco hoje, abençoando a vida, tanto as nossas vidas como a vida das pessoas que estão nos ouvindo, ele será um tempo em que Deus está colocando na sua conta e que Deus irá te abençoar muito, ricamente por isso, tá? Amém. Que Deus te abençoe. Amém. Obrigada. A gente está fazendo a obra de Deus, né? Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda sabedoria todos os dias e que Deus conserve o nosso amor pela obra dele, né? Pelas vidas. É isso, tá bom? Obrigada, que Deus abençoe vocês. Para mim foi um prazer estar aqui. Sempre que possível, a gente tá junto, a gente vai estar junto, sim. Amém. O Tá prazer bom? foi Deus todo nosso. abençoe. Obrigada, um grande Muito beijo, obrigado. Neuza Deus Mara. abençoe. Beijo para vocês.
Beijo. Então, nós iremos também. Vamos ouvir só uma canção para a gente finalizar em oração. Quero compartilhar então este hino. Enquanto você ouve este hino, você pode estar colocando seus pedidos de oração, você pode estar aí curvando sua cabeça e orando também, que possamos colocar em prática esta palavra que recebemos hoje. Então, vou compartilhar esse louvor, que nós possamos lançar tudo diante do Senhor, amém? Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um, seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Descansar em mim. Descansa em mim. Descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Amém. Possamos descansar no Senhor. E como diz em Filipenses 4:6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Que o Senhor abençoe sua vida. Vamos fazer então uma oração. Bom dia, Priscila. Bom dia, Val. Que Deus abençoe sua vida. Então vamos estar orando, amém? Deixa eu colocar aqui o banner, né? Onde nós lemos Filipenses, capítulo 4, verso 6. Pai Santo, te agradecemos por este momento, por esta manhã, Senhor, que tivemos aqui de instrução, de aconselhamento,
Senhor, muito obrigada pela vida da Neuza Mara, que pôde compartilhar conosco sobre este tema, sobre o tema de ansiedade. Senhor, como a tua palavra diz, nos ajuda a lançar diante de ti todas as nossas ansiedades, todas as nossas preocupações, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós em todas as coisas, em todos os detalhes, o Senhor cuida de nós. Ajuda-nos, Senhor, que ao passarmos por momentos de aflição, possamos sentir o teu abraço, sentir o teu sustento, Deus. E nós sentimos isso nesta manhã através de palavras que foram ministradas ao nosso coração. Pai Santo, nós te clamamos por cada um que aqui esteve conosco, que se manifestou aqui no chat, aqueles que não puderam se manifestar, aqueles que vão assistir futuramente. Meu Deus, vai ordenando bênção sem medida. Pai, que cada um possa sentir a paz que só o Senhor pode dar. A paz que excede todo entendimento possa guardar cada coração. Vai abençoando a vida do irmão Antônio, a Cris, que irá fazer esta viagem, ó Deus. Ser com eles, ó Pai, livrando, guardando, Deus, em nome de Jesus. Abençoa a vida da Rose, da Áurea, da Berê, ó Deus. Manifesta a tua glória. Vai abençoando a vida da Gleide, do Roberto. Senhor, te clamamos pela vida do Jorge, nosso colega ali de trabalho. Vai abençoando poderosamente. Vai abençoando a vida da Sheila Samuel. Manifesta a tua glória. O Carlos Roberto e sua família. A irmã Joanite, a Marcela, o Vando, a Sheila Save, a Fran, Senhor. Vai abençoando a família dela, os pais, Senhor, os irmãos, toda a família, Deus, vai agindo poderosamente, Senhor, neste lar, Senhor, que cada um possa chegar, Senhor, ao conhecimento da tua palavra, vai sustentando, fortalecendo, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoa a vida da Val, a vida da Priscila, do Cleiton, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus, ser com cada um, ser com aqueles que ainda vão, Senhor, ter contato com essa palavra. Manifesta a tua glória, o teu poder, Senhor. Traz paz aos nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, a lidar com o nosso dia a dia, com os desafios que surgem, ó Pai. Que o Senhor esteja presente em todos eles, nos capacitando, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigada. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida, meus irmãos. Bom estar com vocês. Um grande abraço. Que o Senhor abençoe em nome de Jesus. Uma segunda-feira de bênção, uma semana abençoada para você, para a sua família. Que Deus abençoe poderosa e ricamente cada vida que tem nos assistido, que irá nos assistir posteriormente. Que a sua vida seja entregue nas mãos do Senhor. Esta semana, acredito eu, será uma semana abençoada. Nós iniciamos já como já dizem, né, Pamela, com o pé direito, né? Amém. Que é estar na presença do Senhor, em oração, refletindo na mensagem, na palavra de Deus. E isso é muito importante, porque a partir de agora nós estaremos dando continuidade no nosso dia debaixo ali da bênção do Senhor. Então faça desse jeito, sempre pela manhã, leia a palavra, faça uma oração, busque a presença do Senhor, coloque as primícias do seu dia diante do Senhor e deixe que Deus abençoe todo o seu dia, toda a sua semana. Deus abençoe, um forte abraço e estamos juntos aí, meu irmão, nessa caminhada. Tchau, Deus abençoe. beijos. Tchau, tchau. Fiquem na paz.